Graça e paz, meus irmãos. Convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no Salmo 150. Salmo 150. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único digno do louvor, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Salvador de nossas vidas, que pelo beneplácito de sua vontade nos predestinou desde a fundação do mundo. O qual, mesmo nós sendo ainda pecadores, nos amou e derramou seu precioso sangue e nos livrou da condenação eterna. E por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas, e sem nada do que foi feito se faria. Louvai-o com nossas orações, com nossas palavras, pensamentos, atitudes, seja no culto público ou seja no culto diário que prestamos ao Senhor com nossa vida. Que cada segundo nosso seja aproveitado para o louvor a Deus. Aleluia. O fim principal da vida do homem não é a busca da felicidade, da realização pessoal, não é a busca pelo bem de todos, nem mesmo a evangelização é o principal fim da vida do homem, uma vez de que é algo bom, maravilhoso, uma ordem bíblica. E embora todas estas coisas que falamos também sejam coisas positivas, o principal fim da nossa vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como nos diz o nosso catecismo. A finalidade do homem é glorificar a Deus. E a ordem das palavras em glorificar a Deus e gozá-lo estão exatamente numa ordem certa, onde nós
nós glorificamos a Ele, e através de glorificar a Deus, nós podemos gozar, aproveitar das bênçãos que Ele nos oferece, que Ele nos dá. O louvor é dado a Deus antes mesmo de usufruirmos das bênçãos que Ele pode nos oferecer, uma vez de que só podemos louvá-lo através dele. E, irmãos, ao lermos o livro dos Salmos, nós nos deparamos com alegrias e tristezas, com lágrimas e tribulações vividas pelos salmistas. Vemos o sentimento do povo de Deus sendo poeticamente inspirado por Deus, expressando em diversas formas as palavras que definiam os seus sentimentos naquele momento. E diante de tudo quanto viviam, transformavam em poesia, em canção, em ações de graças, de contrição, de lamento e de louvor a Deus. E este salmo em que acabamos de ler encerra toda a coleção dos salmos com mais excelso louvor ao nosso Deus. Pois bem, não temos um contexto histórico de quando este salmo foi escrito, não temos informação. O que sabemos é que ele se trata de uma doxologia, do encerramento de todo o livro dos Salmos. E este salmo se encontra num contexto de louvor a Deus. E as implicações de onde esse louvor é feito, de como ele deve ser feito e de quem deve fazer esse louvor ao Senhor. O louvor a Deus faz parte da adoração ao Senhor, do relacionamento do homem com Deus. E hoje há um empobrecimento da palavra louvor, pois resumem o louvor em apenas cânticos feitos no culto público, que é louvor. Mas não podemos resumir o louvor tão somente no momento litúrgico. Acredito eu que o louvor ele deve ser feito ao Senhor naquilo que considero ser 24/7. 24 horas, 7 dias por semana. O louvor ao Senhor é tanto feito de forma individual, pessoal, com o Senhor, como de forma coletiva, de forma pública. E que este louvor oferecido ao Senhor, ele deve seguir os mesmos padrões em que Jesus recomenda à mulher samaritana em João capítulo 4, que este louvor deve ser feito ao Senhor em espírito e em verdade. Então, nossas palavras, uma vez entendendo de que louvar a Deus e que o louvor é expressar as nossas palavras de elogio a Deus por quem Ele é, ele deve ser feito ao Senhor engrandecendo com nossas orações, com os nossos cânticos, em nossas conversas, em todo o tempo de nossa vida, em todo o dia. Não podemos deixar reduzirem o louvor apenas a cânticos. Não podemos deixar que isto continue. Precisamos resgatar o real sentido e a melhor forma de fazermos isso é louvando a Deus com nossas vidas e ensinando aos outros. Dividiremos, amados irmãos, este salmo em duas partes. A primeira trata-se do louvor nos céus, o lugar santo onde responderemos a quem louvar. E por que louvar? E a segunda parte, o louvor na sua expressão na terra com os homens, na sua expressão onde responderemos como louvar e a quem louvar. E quando vemos o louvor nos céus, quando ele diz aleluia, louvai a Deus no seu santuário, e ele diz aleluia, louvai ao Senhor. Louvai a Iá, a palavra traz louvai e usa uma abreviação da palavra Senhor, do Deus da aliança.
Não é qualquer um ou qualquer Deus em que o Salmo ordena para que louve. É o nome do Senhor na aliança, no pacto. Não é um louvor a uma qualquer divindade. É o louvor ao Deus Criador, soberano de todas as coisas. Somos chamados a louvar a um Deus que firmou uma aliança conosco e que esta aliança está estendida a nós através do sacrifício de Cristo. Que tão somente por meio dele temos acesso a Deus para oferecermos o nosso louvor. E a palavra que se pode se traduzir por louvor, neste salmo diversas vezes, aparece cerca de 13 vezes. E todas as expressões aleluia, louvar, deriva de uma palavra que traz uma conotação de apreciação diante de boas qualidades que resultam numa reação alegre, de aclamação, de exultação, de regozijação jubilosa, em que em alguns momentos podem ser expressos com palavras entusiasmadas a Deus. E é importante salientar em que todas as vezes a palavra aleluia, o louvai-o neste salmo, ela traz uma forma imperativa de uma ordem, de que é um dever louvar, louvai-o Senhor. É uma ordem que deve ser cumprida de forma entusiasmada. Louvar a Deus é louvá-lo com convicção, com disposição, e nisso está intrínseco louvar a Deus é louvá-lo com alegria. Não numa forma estática, mas o louvor recomendado neste salmo trata-se de um louvor de forma expressiva ao Senhor. E onde está sendo feito este louvor? Veja no verso 1, no seu santuário. E esta palavra santuário, por vezes, pode ser entendida para alguns como o templo restringindo a um local geográfico específico. Mas a palavra traduzida aqui, ela pode ser entendida como o lugar santo, a morada de Deus. E mesmo alguns querem defender de que é a igreja, quando olhamos o verso seguinte, que complementa, ele diz, louvai-o no firmamento. Reforçando a ideia de que não estamos falando do templo no seu aspecto físico, mas o louvor ao Deus dos céus, aquele que está nos céus, não se limitando ao templo. E a combinações de ideias de santuário e firmamento mostra, nesse exato momento, uma combinação de palavras onde uma complementa a outra. Louvai a Deus no seu lugar santo, louvai a Deus nos céus. A estrutura do templo não comportaria essa expressão de louvor que o salmista convida as pessoas a louvarem a Deus. Calvino, ao refletir sobre este salmo, ele nos diz de que há poucas dúvidas de que não seja o céu o santuário aqui referido, porque a segunda sentença, louvai-o no firmamento, esclarece essa realidade. É um convite a um louvor que ultrapasse o momento litúrgico cultual, que não se limita ao templo, mas que é expresso desde o céu. Mas por que louvar? E ele continua dizendo, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Assim o louvor deve ser feito ao Deus da aliança, com fervor, com alegria, porque Ele é um Deus forte, poderoso, um Deus grande. E o convite de se louvar a Deus é louvar a Deus pelo seu poder. Um Deus de que muito se fez. E no Antigo Testamento vemos o agir poderoso de Deus com Israel, o seu povo escolhido. E dentre esses feitos destacamos quando ele retira as pessoas do Egito,
quando as pessoas conquistam, quando o seu povo conquista a terra prometida. Vemos a ação de Deus com a expansão do reino de Davi, a ação de Deus quando também este povo, levado cativo à Babilônia, é libertado. Vemos a ação poderosa de Deus no Novo Testamento, desde a concepção de Jesus, seus milagres, suas pregações, a ação poderosa do Espírito Santo através dos apóstolos na vida da igreja. E todas estas ações do nosso Deus são razões pelas quais nós temos de louvá-lo, porque Ele é um Deus poderoso, invencível. E então, ao chamar ao Deus da aliança a louvá-lo, louvá-lo com convicção, com alegria, com força, louvai-o porque Ele é um Deus poderoso. Então entramos na segunda parte deste salmo, quando ele diz, quando podemos entender como louvar a Deus. E o louvor aqui expresso, de forma em que haja o trabalho do homem nesse momento ao louvar a Deus. Perceba o verso 3, louvai-o ao som da trombeta. O que entendemos como mandato cultural, o relacionamento do homem com a natureza está explicitamente exposto, pois na riqueza de detalhes de como o louvor deve ser feito, traz um cenário alegre, com músicas e expressões que deveriam refletir de uma vida de louvor a Deus, incluindo alguns elementos da cultura do povo. Estamos diante de uma série de acompanhamentos musicais que eram comuns na época do salmista, do qual ao mesmo chama para fazermos esse louvor. Perceba que, como falamos da ordem de louvar a Deus, de que este louvor deve ser feito de forma entusiasmada, destacamos de que o fato de louvar a Deus não está condicionado à nossa condição emocional. É uma ordem, louvem a Deus. E que este louvor, por não estar condicionado à nossa situação emocional, não depende de nós, é uma ordem. E o cumprimento desta ordem, independentemente de como estamos nos sentindo, louvar a Deus é o que mostrará um louvor genuíno ao Senhor. Se estamos tristes, temos motivos para louvar ao Senhor. Se estamos decepcionados com alguma coisa, temos motivos ainda assim para louvar ao Senhor. Se estamos alegres, temos os nossos motivos talvez redobrados em louvar a Deus. Somos convidados a louvar a Deus, independente daquilo em que sentimos. E aí o texto fala, ao toque do chofar, ou louvai-o ao som da trombeta, louve com a lira, com a harpa, com tambores, com tamborins. E ele fala, louvai-o com dança, instrumentos de cordas e flautas. E aqui, amados irmãos, precisamos ser relembrados de que não estamos falando do louvor a Deus num culto público. Estamos falando do louvor a Deus na vida, de forma geral. E ao vermos o louvor como um estilo de vida, o louvor a Deus incluído nas partes da vida do homem ao Senhor, ele diz, louvai-o através da dança. E o culto estabelecido pelo Senhor em Levítico sequer há instrumentos musicais. Cada gesto, cada momento estava ali separado para uma adoração solene, para uma adoração ao Senhor, de forma onde Deus é louvado. E os instrumentos musicais recebem uma conotação litúrgica quando Davi separa os filhos de Asaf, Emã e Jedutum para falarem, profetizarem com harpas e liras. E aí é onde a música toma uma proporção litúrgica de louvor a Deus.
Mas como não estamos falando e nem nos restringindo tão somente ao culto público, ele chama a nós louvarmos a Deus também com a dança. E é triste quando nós vemos algo que deveria ser usado para o louvor de Deus, para a glória de Deus, sendo usado para a sensualidade, para a perversão e para tantas coisas ruins que vemos tanto na palavra de Deus como na vida. Precisamos relembrar e resgatar valores onde um elemento desse, um elemento da nossa cultura seja usado para a glória de Deus. Quando um casal desfruta de uma valsa, quando brincadeiras de roda são feitas sem maldade, quando coreografias didáticas usadas com crianças para aprender alguma coisa são usadas de forma modéstia, com decência, sem ser apelativo, Deus é glorificado com isso. Quando usado de forma benéfica, de forma que edifique. E esse convite de louvor é feito. Resumindo, devemos louvar a Deus ao som da música, com alegria. E é curioso, amados irmãos, ainda falando um pouco sobre Calvino, quando ele reflete sobre este salmo, ele diz que o louvor a Deus ele deve ser feito de forma alegre e que esta expressão em louvar a Deus e que o homem deve se regozijar louvando a Deus com músicas e com o que o ambiente proporciona, deve ser para que também o homem se desvie das paixões e prazeres fúteis e corruptos em que o ambiente musical também pode oferecer. Louvar a Deus dentro dos padrões bíblicos nos leva a encontrarmos alegria e, ouso dizer, diversão sadia na presença de Deus, glorificando a Deus e, sim, desviando das possibilidades de que um ambiente com música pode oferecer quando usado de forma que não glorifique a Deus. E Calvino não fazia nem ideia do que poderia se tornar música no Brasil nos tempos de hoje. E ele já tinha esta impressão. E quem deve louvar a Deus? Estamos diante de um judeu fazendo uma poesia, uma canção inspirada por Deus, conclamando ao louvor a Deus nas mais diversas expressões. E ele traz uma lista de instrumentos musicais. E é possível então pensar, o convite a esse louvor é tão somente aqueles que sabem tocar algum instrumento. E o verso 6 nos diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. O texto não se resume então somente àqueles que sabem tocar algum instrumento, mas a todo ser que respira, a todas as pessoas. E isso traz outra implicação. Ele não está dizendo, Israel, louve ao Senhor. Ele está dizendo, todo ser que respira, abrindo então, conclamando a todo ser vivente de todo lugar, de toda nação, de toda língua, a louvar a Deus, não se restringindo ao seu povo, mas a toda a criação do Senhor, chamando-a para louvar a Deus. Saiba ela tocar ou não um instrumento, chamado ao louvor a Deus tem esse caráter universal, pessoas de todos os lugares. Vamos nós, amados irmãos, louvar a Deus. E como já falamos,
O fim principal da vida do homem é glorificar a Deus, e glorificar a Deus está implícito no nosso louvor a Ele, e louvar a Deus é uma ordem para ser cumprida com entusiasmo. Intrinsecamente a alegria deve ser expressa ao louvar ao Senhor, que o cumprimento desta ordem é independente dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que podemos aparentemente não ter motivos para louvar devido às adversidades, às complicações, os problemas, mas devemos considerar sempre a obra maior do Senhor em nossas vidas e buscarmos na palavra de Deus os motivos pelos quais devemos adorá-lo. E louvar ao Deus da aliança, louvar ao Senhor é um privilégio que somente os que foram chamados por Cristo para a salvação podem fazer de forma consciente, de forma intencional. E esse louvor só é feito através da pessoa de Cristo. Ele é a garantia de que podemos louvar a Deus diretamente e através dos méritos de Cristo, o nosso louvor é aceito ao Senhor. O nosso louvor a Deus não está restrito à igreja, mas deve ser entoado em todo o lugar, em todas as áreas de nossa vida. Nossa cultura precisa ser redimida e, ao olharmos nela, podemos, através do discernimento bíblico, louvar a Deus com os nossos elementos culturais. Israel louvava com os seus instrumentos musicais, com suas danças, com suas vozes. Precisamos vivenciar essa forma de louvor, nos alegrarmos e nos divertirmos sem sermos seduzidos pelas diversões que o mundo nos oferece. Precisamos louvar a Deus e nos regozijar e alegrar nele. E para isso, amados irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações. A primeira, obedeçamos a Deus. Louvemos a Deus. Há fôlego em nós? Louvemos. Olhemos para os atributos de Deus, para as suas perfeitas qualidades, pois Ele é o único digno de todo louvor. Porque o foco do louvor não está em nós, está nele. A resposta que resulta ao olharmos para Cristo deve ser o nosso louvor a Ele, com entusiasmo, com dedicação, tudo em obediência às Sagradas Escrituras. Obedeçamos a Deus, louvemos a Deus, é uma ordem louvar, é um privilégio poder louvar. Uma segunda aplicação. Jesus redime não somente a nossa vida espiritual, mas também redime nossa cultura. E nós somos os agentes de Deus, chamados por Ele para louvá-lo através dos nossos recursos culturais. O mandato cultural deve ser bem exercido por nós. Assim como Israel louvava o Senhor com seus elementos culturais, podemos nós também assim fazermos, primeiramente rejeitando o que está na nossa cultura que ofende a pessoa de Deus, e para o louvor de Deus usar os nossos instrumentos musicais, as nossas melodias, a dança, nossa cultura como um todo. Para que tudo isso seja, para que todos os nossos elementos culturais passem pela cruz de Cristo e sejam transformados para a glória de Deus. Amados irmãos, vamos louvar a Deus. Somos chamados a fazer isso. Não podemos resumir a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com Deus tão somente na vida da igreja, mas a nossa comunhão com o Senhor deve refletir em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os instantes. E para isso, é preciso estar na nossa mente de que o louvor a Deus é uma ordem, e de que ao mesmo tempo é uma ordem, é um privilégio
de só aqueles que foram chamados pelo Senhor podem fazê-lo. É um privilégio onde só aqueles em que, por Cristo, foram chamados e, através dos méritos dele, pode sentir e desfrutar do louvor ao Senhor. Louvemos ao Senhor, amados irmãos, com alegria, com entusiasmo, com vontade. Não apenas de forma estática, correndo o risco de ser mecânico, mas sendo com amor ao Senhor. Mas fazendo com dedicação a Deus. Os músicos chamados por Davi eram pessoas que deviam se dedicar para aquela situação, para aquele momento. Pessoas que se dedicavam de forma exclusiva para isso. E eram só eles que podiam fazer. Hoje, todos nós somos chamados a louvar ao Senhor em todo o tempo. Então, amados irmãos, façamos isso com alegria. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a louvarmos a Ele da forma como Ele merece. Aleluia.